tem um momento do jogador que eu acho mais maneiro, que é esse aí. O cara tá experiente, não fica pra dar uma entrevista, não vou falar. Aí fala, não fala nada. Aí o cara fala o que quer, porque respeita, porque já tem experiência, esclarecido. Sim. E ele pontuou algumas coisas ontem que foram virais, aí vamos dizer, no início dessa temporada, porque ele é um cara que quando tá um negócio bom, ele faz os gols dele. Quando tá ruim, ele para e fala. Ele bota a cara, ele é um capitão mesmo. Sim. E ele teve alguns pontos ontem em que ele explicou. Um deles foi sobre a arbitragem, Lucas Pedrosa. Exato. O Fábio Azevedo perguntou para ele ontem o seguinte: como fazer o Vasco nesse momento de reestruturação se aproximar dos rivais, já que Botafogo e Fluminense foram campeões da Libertadores e o Flamengo tem vivido toda essa era que o Flamengo tem vivido de muitos títulos. E ele falou, cara, eu acho que o Vasco não é um time tão ruim assim, tão distante de Botafogo, Fluminense e Flamengo, como muita gente fala. Acho que a gente poderia ter tido uma sorte melhor e tudo mais. O Flamengo foi o justo campeão carioca, isso aí é indiscutível. Porém, aí ele cita os lances que a gente até citou aqui. Pra ele, aquela entrada do Wesley era pra cartão vermelho. Eu discordo. Agora, a cotovelada do Bruno Henrique ele também cita, e eu concordo plenamente, que poderia ter mudado o jogo. E ele falou, já é difícil ganhar do Flamengo do jeito que eles jogam, porque eles são o melhor time, isso é indiscutível. Quando tem uma ajuda da arbitragem, ele quando diz ajuda é que ajuda pra gente, tem um significado diferente pra ele é argentino. Ele quis falar beneficiado, depois ele se corrige até. O Flamengo foi beneficiado, e eu concordo com ele no sentido de o Bruno Henrique deveria ter sido expulso, ele estava 1-0 dentro de campo, e o jogo seria outro. E ele fala isso como atleta, porque ele estava dentro do campo e ele sente o jogo. Então assim, 1-0 com 1 a mais, o enredo do jogo poderia ter sido outro. E é isso que ele cita. Ele fala, o Flamengo já é difícil de ganhar de qualquer forma. Tendo ainda o benefício da arbitragem, como foi no segundo jogo da semifinal contra o Flamengo, aí fica impossível. Mas em nenhum momento ele quis desmerecer o Flamengo, as pessoas recortam e postam em rede social uma frase. Aí outro dia eu vi uma emissora grande inclusive, colocando que ele tinha respondido o Felipe Luiz ontem, como se ele tivesse dado algum tipo de resposta pro Felipe Luiz. E não foi. Foi nada disso, não teve nada a ver. Eu caí nessa bait. A pergunta não teve nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Porque se você, o Pedrosa até me mandou mensagem, se você parar e analisar a frase que ele coloca, assim, fora do contexto, sem você assistir, fica parecendo que ele tá criticando o Flamengo e a vitória do Flamengo em cima do Fluminense. Famoso corte, né, Vini? Poderia até mesmo... Não é nem corte, é só uma frase mesmo, Sim. sabe? A arte assim, uma frase, poderia ter colocado o Verratti falando sobre Flamengo e Vasco, porque fica parecendo que ele falou sobre o Fla-Flu, da final do Campeonato Carioca. Não, e teve uma emissora, gente, emissora grande, Verratti, abre aspas, responde Felipe Luiz. Isso é uma loucura, gente. Isso é uma loucura. O nome do Felipe Luiz não foi citado na coletiva. Só pra contextualizar, porque o Felipe Luiz, na última entrevista coletiva, ele falou que lamenta o fato de muita gente ficar criticando a arbitragem e ficar parecendo que o trabalho do Flamengo é desvalorizado, na visão do Felipe Luiz. Eu lamento muito, tá? Eu lamento muito que essa seja a postura de algumas emissoras. No sentido de, cara, procura saber o que aconteceu. Você lembra que a gente aqui nesse início de ano botamos a fala completa do Thiago Silva? Exato. Porque foi a mesma coisa. Exato. O Thiago fala sobre tudo. Era uma fala grande do Thiago Silva com a experiência que ele tem, jogador de seleção brasileira, um jogador que veio aqui depois de tanto tempo jogar um campeonato Isso carioca, que todo mundo sabe que tá sucateado. E ele fala de todos os problemas, ele fala da bola, ele fala do campo, ele fala de tudo. Eles pegam só um trechinho, como se ele estivesse reclamando. Aí, eu voltei da Europa pra isso. Como se ele estivesse chorando. E não era nada Não disso. era. Então, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tá numa fase da comunicação, a gente vive o auge de tudo que a gente já teve como história de ser humano, da velocidade de informação. Então, assim, tudo chega muito rápido nas nossas mãos do nosso celular. Antigamente, demorava o tempo pra gente ligar o radinho, apurar e tá ali, depois na televisão. Hoje é tudo muito mais rápido. E essa velocidade, ela traz muitos benefícios, que a gente tá sempre antenado com tudo, mas também a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente recebe. Eu falo muito aqui, trabalhando há 3 anos com 2 apuradores, porque eles têm a profissão deles, que é apurar. É pegar uma notícia bruta de forma e lapidar ela para vocês receberem de uma forma limpa, com credibilidade e sem tirar nem pôr. Porque essa é a maior dificuldade quando você tem que resumir uma informação e não ter que mudar ela. Hoje a gente vive de corte, tudo é um corte.
Às vezes, se você olhar uma fala inteira, não tem nada daquilo do que você tá pensando que a pessoa falou. Porque então, nesse tem que caso tomar do muito Pedrosa eu cuidado. considero até pior, porque a partir do momento que você coloca ali, Isso. Verratti responde ao Felipe Luiz, isso não é mais tirar do contexto, isso é uma mentira, pô. Fazer um título para gerar clique É isso. faz parte do jogo, infelizmente. Felizmente ou felizmente. Ludibriar o leitor, isso não faz parte do jogo. É exatamente Isso não faz isso. parte do jogo. E a gente vê, às vezes, o limitezinho disso, né, Pedrosa? Às vezes você vê que a pessoa realmente, ela quer o clique, Claro. mas ela não mentiu. É óbvio. Mas se você clicar e olhar direitinho, não era muito daquilo, mas Exatamente. tinha aquele pedacinho. Exato. Mas quando não tem... Hoje, com sede de entrevista coletiva lá no CT Moacir Barbosa, estaremos lá presentes. Você Flávio vai, Vinick, eu vou. Mas o Flávio Vinick também vai estar lá, ele vai com certeza fazer uma matéria legal. O Coutinho ainda está numa fase de recuperação da fisioterapia, passando bem. Vai voltar a transição aí já na próxima semana, para quem sabe ficar pelo menos no banco no jogo contra o Santos no dia 30 em São Januário. Assim como também o Alisson tem treinado com o grupo, feito trabalhos com o grupo nessa transição, um jogador que vai ser muito importante nessa temporada. O Estrela, a mesma Como coisa. ele fez falta depois que Faz machucou, muita né? falta, muita. E a boa notícia é o David também, que tá voltando cada vez mais rápido do ligamento cruzado anterior, mas esse um pouquinho mais pra frente. Então, a preparação... Vitão aceita jogar no Vasco, fecha salário de R$1 milhão e aguarda a liberação do Internacional. O zagueiro Vitão e seu staff estão determinados a garantir sua transferência para o Vasco da Gama. O defensor, que pertence ao Internacional, vê com bons olhos a oportunidade de atuar em São Januário, considerando não apenas os valores oferecidos, mas também o projeto esportivo apresentado pelo Clube Cruzmaltino. A diretoria vascaína fez uma proposta ousada para contar com o zagueiro, um contrato de 5 anos, com salário na casa de R$1 milhão por mês. A ideia do Vasco é utilizar Vitão como peça-chave para fortalecer o setor defensivo e brigar por títulos na temporada. Além disso, os representantes do jogador acreditam que uma passagem pelo Gigante da Colina pode abrir portas para convocações à seleção brasileira e uma futura negociação para o futebol europeu. Por outro lado, o Internacional reluta em liberar o atleta, principalmente por entender que reforçar um rival brasileiro não é o ideal. O Colorado estabeleceu um valor mínimo de 10 milhões de euros, 62 milhões de reais, para negociar o jogador, enquanto o Vasco trabalha para viabilizar um acordo que envolva pagamento em dinheiro e possíveis compensações financeiras. Os empresários de Vitão pretendem iniciar conversas diretas com a diretoria do Inter para buscar um desfecho positivo. A família do zagueiro, por sua vez, demonstra grande interesse na transferência, garantindo ao Vasco que fará o possível para convencer os dirigentes colorados. Caso a negociação avance, Vitão chegaria como um dos principais reforços do Vasco para a temporada, trazendo experiência e qualidade ao sistema defensivo. A torcida vascaína já se anima com a possibilidade de contar com um zagueiro de alto nível para elevar o patamar do time.